Olá, eu sou a Magna Poliana de Andrade Damascena, estudante de mestrado do Instituto Federal de Goiás, campus Jataí. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma atividade que foi desenvolvida como parte do meu produto educacional da minha dissertação. Meu orientador é o professor Dr. Ruberley Rodrigues de Souza, e essa apresentação tem como título Atividade Investigativa na Educação Infantil, utilizando a literatura para ensinar sobre o ciclo da água. Partindo da curiosidade que as crianças expressam no ambiente escolar da educação infantil sobre os fenômenos da natureza, em específico ao questionamento de onde vem a chuva, é que se propôs a realizar essa atividade investigativa sobre o ciclo da água na natureza. Trata-se de um relato de experiência pautado no ensino de ciência e na metodologia do ensino por investigação proposto por Carvalho, e também na literatura infantil, que foi o nosso principal instrumento pedagógico. A nossa questão de pesquisa é como uma SEI, abordando a literatura infantil e os elementos e fenômenos naturais relacionados à água, pode contribuir para a aprendizagem de conceito científico por crianças da educação infantil? Objetivo geral: verificar como ocorre o processo de ensino-aprendizagem e a construção de conhecimento pelas crianças da educação infantil a partir de uma sequência de ensino investigativa abordando alguns elementos e fenômenos naturais relacionados à água. O nosso público-alvo foram alunos do Jardim 2 da Educação Infantil, na instituição de ensino Escola Cecília Meireles, rede privada. A quantidade de crianças que participaram foram 12, com idade entre 4 e 5 anos, na cidade de Jataí, Goiás. Instrumentos de coleta de dados: gravação em áudio e vídeo da aplicação da atividade, diário de campo e desenhos feitos pelas crianças participantes. Análise dos dados. Os vídeos foram transcritos registrando as falas, gestos e expressões. Os desenhos foram analisados como uma forma de linguagem e expressão do conhecimento adquirido. A sequência de ensino teve como título Era uma vez a água fonte da vida. A aula foi a aula 3, intitulada De onde vem a chuva? Como é que chove? Inicialmente, organizou-se as crianças para explicação sobre a temática. Esse momento serviu para que as crianças relatassem suas experiências com a chuva. Por meio dos relatos iniciais das crianças, foi possível perceber que elas possuem conhecimento sobre a chuva, demonstrando suas experiências com a mesma. Problematização. Inicialmente foi proposto: como vocês acham que acontece a chuva? Posteriormente foi realizada a leitura da história de forma investigativa. A história foi Pingo de Chuva. Depois foi apresentado um videoclipe musical, Como se forma a chuva. Percebeu-se que as participações das crianças durante todas as discussões realizadas foram expressivas, o que demonstraram o interesse e a compreensão da história, bem como relacionaram o videoclipe com a história ouvida para explicar sobre como ocorre o ciclo da água. Em seguida, foi feita uma demonstração investigativa intitulada Como é que chove? Organizou-se as crianças, apresentou-se os materiais do experimento a elas e foi levantado a seguinte problematização: utilizando esses materiais, como podemos demonstrar como acontece a chuva? Foi realizado o experimento onde as crianças puderam levantar e testar as suas hipóteses. Momento de observação das gotinhas de água caindo. Em seguida, as crianças fizeram um registro de toda a atividade e escolhemos o registro da criança A5 para demonstrar aqui. Vê-se no registro de A5 que ela registrou situações em que ocorre a evaporação de água. Nota-se na fala: quando a gente colocou água quente, subiu uma fumacinha, que o termo fumacinha faz referência ao vapor da água que ela também utilizou em seu desenho na cor preta, demonstrando o fenômeno que observou durante o experimento.
Análise. As crianças construíram explicações para o fenômeno observado. A cada explicação das crianças, a professora completava com questionamentos, oportunizando elas a interagir, argumentar e compreender como ocorre o ciclo da água, ou seja, como será que acontece a chuva? Destaca-se aqui a importância do papel do professor na construção do conhecimento do aluno. Percebemos que a literatura despertou interesse nas crianças, possibilitando a abstração necessária para os processos de ensino-aprendizagem de tema científico. A SEI foi uma importante ferramenta de ensino que possibilitou às crianças a serem protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Por meio delas, as crianças puderam construir uma postura ativa no processo de ensino-aprendizagem, bem como compreender como acontece o ciclo da água na natureza. Essas foram minhas referências e muito obrigada.